Boa tarde, nós somos 13 investigadores do Instituto Jurídico Portugalense. Apresentamos os nossos cumprimentos à comissão organizadora, agradecemos a oportunidade de participação neste congresso e apresentamos um tema que trabalhamos designado Direitos Fundamentais, Direitos de Personalidade e Dignidade da Reclusão. Este tema vai ser apresentado pelos três, eu, Ana Paula Guimarães, pelo colega Mário Barata e pela colega Fernanda Rebelo. No que respeita à primeira parte, um olhar sobre a lotação dos estabelecimentos prisionais, de forma resumida, podemos dizer que a sobrelotação afeta a qualidade de vida, faz crescer a probabilidade de conflitos interpessoais, o estado emocional do recluso adensa-se, o contexto de realização institucional é desperdiçado. Se a partilha de espaço pode estimular ligações de interação e estabelecimento de redes de amizade, a exiguidade do espaço pode, por seu turno, ativar choques e antagonismos desencadeadores de separatismos e de violência. Os reclusos têm o direito de aspirar a um outro modo de vida socialmente responsável e cabe ao Estado encorajar e colocar os meios ao dispor para a realização deste objetivo. Não esqueçamos que a execução de uma pena é uma arma legítima que tem o condão de ser restauradora ou de ser um malogro. Segundo o relatório anual de segurança interna de 2020, a taxa de ocupação dos estabelecimentos prisionais em Portugal em 31 de dezembro desse ano cifrou-se em 87,6%. Este número ficou a dever-se ao diploma que aprovou o regime excepcional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça no âmbito da pandemia, o que contribuiu para a libertação e consequente redução da população prisional. Todavia, contrariando a aparente lotação normal, casos houve de sobrelotação em certos estabelecimentos prisionais, o que resultou da distribuição dos reclusos consoante o grau no que respeita à complexidade da gestão. E encontramos sobrelotação em estabelecimentos como a Carregueira, o Porto, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Faro, Guimarães, Lamego, Leiria, Olhão, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Este contexto de sobrelotação contamina o desejável equilíbrio psicológico dos reclusos, constitui fonte de conflitos interpessoais e de autoagressões e, por outro lado, dificulta a vigilância dos reclusos, o que, de um ponto de vista de segurança do próprio estabelecimento prisional, é contraproducente. Passo agora a palavra ao meu colega Mário Barata. Passando agora ao ponto referente ao vigor constitucional, o artigo 30 da Constituição da República Portuguesa disciplina a problemática dos limites das penas e das medidas de segurança. Em 1989 foi editado um novo número ao artigo 30 da Constituição, que estabelece o seguinte. O número 5 diz: os condenados a quem sejam aplicados pena ou medida de segurança privativas da liberdade mantêm a titularidade dos direitos fundamentais, salvo as limitações inerentes ao sentido da condenação e às exigências próprias da respectiva execução. A racionalidade subjacente à norma constitucional é de explicitar ou de esclarecer a situação jurídica dos indivíduos sujeitos ao cumprimento de penas ou medidas de segurança privativas de liberdade. De acordo com Gomes Canutilho e Vital Moreira, o princípio geral vertido na lei fundamental é o da manutenção de todos os direitos e com âmbito normativo idêntico ao dos outros cidadãos. Ou seja, o preso continua a ser um cidadão, salvo naturalmente as limitações inerentes à própria pena de prisão. Este entendimento das coisas é igualmente adotado por Figueiredo Dias, quando trata a posição jurídica do recluso. Para o ilustre penalista, aquele deixou de ser objeto para passar a ser sujeito da execução, que mantém a titularidade dos direitos fundamentais, salvo as limitações resultantes no sentido da sentença condenatória e aponta para a norma da legislação ordinária que densifica o princípio geral em conformidade com a norma constitucional. Neste sentido, o artigo 6º da Lei nº 115/2009, que aprovou o Código da Execução das Penas e das Medidas Privativas de Liberdade, dispõe o seguinte: o recluso mantém a titularidade dos direitos fundamentais, salvo as limitações inerentes ao sentido da sentença condenatória ou da decisão da aplicação de medida privativa da liberdade e as impostas, nos termos e limites do presente Código, por razões de ordem e de segurança do estabelecimento prisional. Passando agora ao segmento número 5, que aluda à possibilidade de serem aplicadas restrições ao nível da titularidade dos direitos fundamentais, Gomes Canutilho e Vital Moreira oferecem 3 exemplos de direitos, liberdades e garantias suscetíveis de serem atingidos.
privação de liberdade, impossibilidade de deslocação e impossibilidade de imigração. Para além destes, os referidos autores apontam para um conjunto de direitos fundamentais relacionados com a execução da pena, cuja restrição ocorre com base no princípio da educação e da necessidade. Trata-se da liberdade de correspondência, de expressão, de reunião e de manifestação. E agora passo à minha ilustre colega Fernanda Rebelo. Obrigada. Segue-se a afirmação dos direitos de personalidade dos reclusos e sobrelotação prisional. O recluso é titular de direitos de personalidade que lhe devem ser plenamente assegurados, com a única ressalva das condicionantes inerentes à privação da liberdade. Estes direitos da pessoa estão regulados no Código Civil, nos artigos 70 a 81. Assim, o recluso, pelo facto de o ser, não perde a sua personalidade jurídica. Por seu turno, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, no seu artigo 3º, estabelece que ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes. Os direitos de personalidade mais afetados pela sobrelotação, responsável pela ausência das condições de habitabilidade e segurança, são os direitos à dignidade humana, à integridade física, à saúde, à integridade pessoal, à privacidade, para referirmos os mais relevantes. Ora, a sobrelotação nas celas acarreta necessariamente a violação dos direitos de personalidade e põe em causa as condições de alojamento que a lei visa garantir. Também o Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade contém no seu artigo 7º um conjunto de direitos do recluso, entre os quais nós temos de salientar estes direitos de personalidade. As condições de vida das celas sobrelotadas são desumanas e, portanto, encontramos os reclusos amontoados em espaços reduzidos e, deste modo, a sua privacidade, a sua saúde e a sua liberdade são afetados, a liberdade enquanto pessoas confinadas num espaço reduzido. Chegamos às seguintes conclusões. Levamos em consideração os dados oficiais mais atuais, referentes ao ano 2020, disponibilizados pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e que revelam sobrelotação prisional em alguns estabelecimentos prisionais. Os dados oficiais disponíveis relativos à sobrelotação nas penitenciárias visadas são preocupantes e revelam um claro desfazamento entre a law in the books e a law in action. Apontamos os principais problemas inerentes à sobrelotação. Dificulta a finalidade de inserção social, atinge a privacidade, a saúde e o bem-estar do recluso, é geradora de conflitos interpessoais e de insalubridade. Neste contexto, o sistema prisional e os fins das penas são subvertidos em casos de sobrelotação, o que dificulta ou impossibilita mesmo a tutela adequada de algum dos mais relevantes direitos de personalidade. É duvidoso, assim, que o Estado cumpra essa sua tarefa quando se assiste em diversos estabelecimentos prisionais a uma realidade incompatível com a dignidade humana do recluso resultante da sobrelotação prisional. Finalmente, trata-se de matéria, como vimos, recorrentemente analisada como constitutiva da violação do artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Muito obrigada pela vossa atenção.